Bom dia, alunos do SESG. Como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Então, nós vamos dar continuidade nos assuntos que nós deixamos pendente para a nossa primeira avaliação. Então, hoje a gente vai falar da disciplina de redação. O conteúdo vai ser da disciplina de redação, pois os conteúdos de língua portuguesa, eles já foram concluídos. Então, nós iremos ter algumas videoaulas apenas revisando esses assuntos com vocês. Na aula de hoje, o conteúdo é descrição e interpretação de documento visual. Então, eu espero vocês pegarem lá o livro didático e irem abrindo ele na página 66 a 68. Os materiais que vocês vão usar para essa aula é caderno, caneta e o livro didático. No caderno, a gente vai fazer aquele esquema que nós fazíamos na sala de aula. Vocês vão colocar a data, a disciplina, o conteúdo e as páginas que a gente vai usar do livro, certo? Como o nome do assunto é descrição e interpretação de documento visual, a gente precisa saber o que é uma descrição. Então, descrição é um tipo de texto em que você analisa, observa uma imagem, ou um personagem, ou um espaço, e você descreve minuciosamente como esse espaço, essa pessoa, esse objeto, como eles são. Então, a classe gramatical mais usada para essa função é o adjetivo, já que o adjetivo é uma classe de palavras que classifica os seres e as coisas. Então, adjetivos como grande, bonito, claro, feio, interessante, vão ser muito utilizados para você conseguir fazer uma produção textual dessa observação, da descrição que você está fazendo. Esse tipo de texto, ele vai cobrar muito de você a subjetividade, porque se você está descrevendo um objeto, interpretando uma imagem, você vai precisar o quê? Mostrar o que você achou, o que você está sentindo, o que você vê. Pode até ser que todo mundo esteja vendo a mesma coisa, os mesmos objetos, a mesma obra, mas a forma que você interpretou é diferente da forma que o seu colega vai interpretar. Então, todo mundo tem uma forma diferente de observar, de interpretar e de sentir uma obra de arte. Então, na produção textual vai ser muito comum você usar termos como para mim, na minha opinião, eu penso que, eu acredito que. Isso já mostra para vocês que essa produção textual ela é feita em primeira pessoa, certo? Então, você pode usar a ideia de, na minha opinião, esse desenho critica, esse desenho ironiza tal coisa. Então, você pode começar a sua produção textual já dessa forma. Cita o nome do autor, cita o nome da obra e já vai mostrando o que você está observando, o que ela passou para você. É assim que vai funcionar esse tipo de texto. Então, o livro de vocês, ele mostra a obra da Tarsila do Amaral, que é a obra Gari. Ela está na página 67. Então, essa obra, de cara, o que você consegue observar? Um trem, trilhos, uma chaminé, casas pelo meio dos trilhos. Você consegue observar lâmpadas, sinalizações, um telhado, suportes de ferro. Então, é um quadro cheio de elementos, não muito simples, bastante complexo, porque você tem que estar bem atento para tudo que está sendo exposto. Você consegue observar que é no momento da tarde, o céu está um azul, pode ser que seja dia, mas as cores são importantes. O que de cara, de início, você logo observa? A urbanização. É impossível você dizer que isso é uma obra rural. Não, é uma obra urbana, está mostrando as cidades, está mostrando a tecnologia, o trem. Olha só, a obra é de 1925. É uma obra bastante antiga, no surgimento, talvez, dos trens a vapor, não é? Então, tudo isso é importante você conseguir analisar. Você conseguir enxergar os trilhos, as chaminés, as lâmpadas e o caos, a ideia de caos, porque os elementos da obra, eles estão postos não de forma alinhada, mas misturados, cada um por cima do outro, como eu mostrei para vocês, uma casa
do lado do trem, os trilhos estão passando um por cima do outro, o trem parece que uma parte dele está no trilho e a outra não está. Logo atrás você consegue ver trilhos pelo meio da estação. Então, é a ideia de um caos, de uma bagunça. E o colorido da estação. Você tem que ver que a obra toda ela é muito colorida. Então, as cores também são importantes para você fazer a análise, porque a obra ela é basicamente feita com cores quentes. Vocês estudaram em arte a ideia das cores. Então, na literatura, as cores também são de fundamental importância, porque se ele fala um dia cinza, uma manhã cinza, o que o cinza representa? Uma manhã triste, uma manhã melancólica. E se for uma manhã amarela, uma manhã clara, o que isso indica? Um dia bonito, né? Talvez um dia alegre. Então, as cores na obra de arte, elas têm tudo a ver também com uma interpretação que o autor está fazendo do mundo. Então, as cores que nós observamos na obra da Tarsila são laranjados, amarelo, você consegue observar aquele cor de telha. Então, essas cores, o que elas representam? Elas passam para a gente a ideia de calor, onde tem aquela urbanização, sem vegetação, a ideia de calor, talvez de alegria, porque as imagens são claras, de agitação, de movimento, como se tudo tivesse uma bagunça, um movimento, uma aglomeração. É isso que a obra também está passando para a gente. Fora a análise que você faz do que você está observando, você tem que fazer uma análise um pouco mais profunda, porque a função da obra de arte é tentar passar para você algum sentimento. Você tem que encontrar algum sentimento na obra. Então, termos como eu acho a imagem interessante, eu achei ela triste, eu achei ela feliz, eu achei difícil de entender, complexa, ela me inquietou por tal coisa, ela me deixou angustiado por tal motivo. Então, esses termos são muito comuns e podem ser usados para vocês produzirem o texto de vocês, certo? Então, vocês vão encontrar no livro uma atividade. E essa atividade, ela está na página 68 e você vai fazer o mesmo que nós fizemos agora. Você vai observar a imagem, inventar, criar possíveis interpretações para a imagem que você está observando. Quando é que a imagem foi publicada? Quem são as figuras representadas? O que você está observando na imagem? Por que elas foram feitas dessa forma? Por que o autor queria passar? Então, tudo isso são a primeira observação que você faz e as primeiras interpretações que você vai fazer a respeito da imagem. Então, aqui está a imagem, que ela é do autor Carlos, da obra Só Dói Quando Eu Respiro, de Porto Alegre, de 1976. Então, a primeira interpretação que você faz é aquela imagem da evolução do humano, do homem, não é? Mostra o quê? A evolução que nós viemos dos primatas, mostra os primeiros primatas ali, ó, o menorzinho, e eles evoluindo, se tornando mais ereto, tomando uma postura mais de homem, de humano, não é? Mostra para vocês, e lá no meio tem alguém que faz uma pergunta. Ele fala, você sabe aonde vamos? Então, logo aí já te causa um certo humor, porque apesar dos primatas estarem um na frente do outro, eles estão postos dessa forma exatamente para mostrar a diferença de um para o outro, para mostrar como eles estão evoluindo, como o corpo deles foi se modificando. Mas nós sabemos que eles não são do mesmo tempo, eles não são do mesmo espaço, então não tem como eles estarem conversando um com o outro, mas a obra tenta mostrar isso para ti, que tem um deles caminhando e faz uma pergunta para o outro, tentando mostrar que eles estão enfileirados, que eles estão numa fileira caminhando junto, e nós sabemos que não é isso. Mas também tenta passar a ideia para a gente de que eles estão caminhando para onde? Eles não sabem para onde eles estão indo. Eles não sabem, é como se eles estivessem perdidos, a ideia de que eles não sabem do futuro, não sabem do que vai acontecer. Então, você tem que primeiramente descrever a obra, o que você está enxergando, o que você está vendo, o que tem aí, e tentar fazer uma análise mais profunda, tentar
observar o que o autor quis passar, tentar fazer essa análise como eu estava falando. O homem perdido, o homem sem rumo, não sabe para onde ir. Então, e vocês podem também acrescentar coisas que eu posso não ter observado, que seja muito subjetivo de vocês. Então, texto em primeira pessoa, lembrar de começar com letra maiúscula, de fazer parágrafo nos textos de vocês, lembrar de deixar o espaço no início de todos os parágrafos, lembrar de ser um pouco mais crítico, de tentar argumentar também no texto de vocês, certo? Apesar de ser uma descrição, eu peço análise. Então, nas análises você pode argumentar, dizer por que você acha isso, certo? Então, agora é a sua vez. Você vai fazer sua produção textual. Faça a primeira análise da imagem. Você vai dizer o que você está vendo, o que você vê, o que a imagem transmite e mostrar, dar a sua opinião, né? No mínimo 15 linhas, no máximo 30, e sempre em primeira pessoa, tá? Os textos, a descrição de documento visual, eles vão ser sempre em primeira pessoa, certo? Então, muito obrigado, bons estudos e continuem estudando, tá, pessoas? Então, vocês podem resolver a atividade e esperar que nós vamos dar um jeito de tentar corrigir o que vocês estão fazendo. Vocês vão tentar fazer as atividades e tentar concluir esse ano letivo, apesar de todo o problema que está acontecendo nesse ano. Vamos ter fé, vamos orar e acreditar que a gente vai melhorar, que a gente vai sair dessa, tá bom, gente? Tchau, beijo.